Bom, vamos retomar a aula, porque o tempo agora vai ficar curto. E para essa parte do curso, eu queria realmente indicar que vocês assistissem a palestra do Bessa Freire, que ela é muito boa. Além de ele vai falar as coisas lá sobre o trabalho dele com mais propriedade. A fala dele é muito boa sobre o tema, é muito agradável assistir às palestras dele. E aí vocês vão ver que muitas coisas que ele fala lá está aqui no livro, e ele fala de uma maneira bem mais palpável quando ele fala, assim, você vê que ele tem experiência. Então, essa parte da observar para as línguas no período colonial, essas informações aqui são extraídas a partir do método da história. E, às vezes, nem sempre vai coincidir a terminologia, os conceitos, com os conceitos da linguística. Geralmente, nas palestras do Bessa Freire, ele começa a falar disso, né? Que os linguistas reclamam que os historiadores não... falam que os historiadores não entendem bem o conceito de língua, mas aí os linguistas também dizem que a gente também não sabe bem definir, a gente não consegue ainda definir a língua, mas o que a gente sabe é que a gente não sabe ainda essas coisas. Os historiadores não... E isso aí está vindo de um historiador, né? Um historiador que também está com pé na linguística, na área de linguagem também, e ele consegue dialogar entre as duas áreas muito bem. Então, a gente vai ver o quadro da diversidade linguística no Brasil, principalmente na Amazônia, no período colonial. E, como eu falei, isso é tirado de fontes históricas. Então, ele coloca lá essa epígrafe aqui do Sermão da Epifania de Padre Antônio Vieira. Ele começa lá: na antiga Babel houve 72 línguas. Isso aí ele está se referindo lá a Babel, acho que da Bíblia. E na Babel, ele chama Amazônia, na Babel do rio Amazonas, já se conhece mais de 150, tão diversas entre si como a nossa e a grega. E o que ele está se referindo aqui tão diversas, e a grega, porque ele está se referindo à estrutura interna de cada língua, porque ao longo tem esse preconceito com as línguas indígenas de que elas não são complexas quanto as línguas indo-europeias que a gente conhece, como o alemão, o francês, o português. Cada uma dessas línguas ela é tão complexa quanto qualquer outra língua dessa. Elas são diferentes, mas elas são complexas. A língua que estuda caritiana, por exemplo, ela tem complexidade, algumas parecidas você pode comparar com inglês, outras você pode comparar com alemão. Então, são estruturas muito diferentes, mas tão complexas quanto outra. E, às vezes, uma língua é mais complexa em determinado campo e menos complexa em outro. Então, a questão que, nesse período, esse preconceito foi criado historicamente, e os colonizadores não entendiam as línguas indígenas e então essas línguas eram menosprezadas como não línguas, na verdade. E a gente vai discutir, vou terminar de ler a epígrafe aqui, e aí continuando.
E assim, quando lá chegamos, todos nós somos mudos, e todos eles surdos. Vede agora quanto estudo e quanto trabalho será necessário para que estes mudos falem e estes surdos ouçam. Então, ao mesmo tempo que ele está falando que essas línguas são tão diversas entre si, tem essa diversidade, e ele se refere à língua grega, acho que ele quer falar aqui da complexidade de cada uma dessas línguas, mas ao mesmo tempo ele está pensando aqui na imposição de uma língua para esses povos, de outra língua para esses povos, uma língua externa, ao invés de aprender essa língua. Então, vamos continuar. Bom, vamos falar então do quadro linguístico dessa região. E esse Lukotka, ele é um tcheco que se interessou pelas línguas da América do Sul, e ele estudou vastamente os registros históricos. Ele não estudou essas línguas, cada uma detalhada. Ele veio ao Brasil, encontrou Arion Rodrigues aqui, mas ele tem muito estudo a partir de registros históricos. Então, ele visitou o mundo, em vários lugares do mundo onde existiam esses registros históricos sobre essas línguas. E aí ele diz que aproximadamente, que no momento do contato com na chegada dos europeus aqui na América, aproximadamente 1.500 línguas eram faladas na América do Sul, e das quais cerca de 718, ou seja, quase a metade, pertencia ao território que constitui a atual Amazônia brasileira. E apesar de os dados linguísticos contidos nas fontes históricas serem extremamente precários, e mesmo considerando a fragilidade do componente estatístico num contexto impreciso como este. Então, a citação do Bessa Freire. Bom, aqui estou mostrando o quadro das línguas faladas na Amazônia brasileira. Isso foi extraído, o Lukotka fez um registro, organizou todo o material de registro histórico sobre as línguas que eram mencionadas. Isso podia ser carta, então não tem um critério linguístico aplicado aqui nesses dados estatísticos. E o que o Bessa Freire fez, quando ele elaborou essa tabela, foi selecionar dentre toda aquela gama de línguas mencionada pelo Lukotka da América do Sul. Ele fez esse recorte para as línguas da Amazônia brasileira. Então, ele registrou lá 130 línguas do grupo Tupi, isso no século XVI e XVII. Nesse volume ele coloca 16 e 17, mas ele tem algumas revisões, ele coloca 16 e 17. Né? Esses registros históricos mencionam esses dois períodos. 108 línguas Tupi-Caribe, ele menciona lá 83 Aruac, línguas Aruac, e 34 línguas Pano. As línguas Panos, elas estão ali na região do Acre e Peru. Línguas Tucano, 26 línguas Tucano. Línguas Tucano estão bem ao norte da Amazônia, na região do Brasil, naquela região ali do Alto Rio Negro, entre Brasil e Colômbia. 66 línguas Gs podem ser encontradas nesse registro do Lukotka. E essas línguas Gs, elas estão bem dispersas ao longo do Brasil. Então, eu aconselho muito que vocês assistam a palestra do Nicolini, que foi dada aqui no museu pelo Café Consciência, online. E aí ele
fala da classificação desse grupo. Aqui ele está falando G, que na verdade é mencionando macro G. Macro G é um tronco porque tem o macro G, que é um tronco, e tem uma família dentro do tronco macro G, que é chamada de G. Mas no registro histórico era mencionado G, somente fazendo referência ao tronco linguístico. E 271 línguas isoladas ou não classificadas. Isso daria um total de 718 línguas. Essa tabela está na página 51 daquele livro que eu mandei para vocês. Bom, alguém tem algum comentário sobre esse quadro aqui do linguístico da Amazônia? Não. Bom, Eu fiquei só em dúvida em relação ao G, porque a gente estava conversando. Esse G descende do macro G? Ou são a mesma coisa? Aqui ele está lembrando que lá você não tinha uma classificação mais refinada ainda, você colocava tudo no... Isso é mais recente, então, né? o macro G é mais recente. Aqui, quando ele está se referindo ao G, era se referindo aos estudos históricos, e quando uma língua era mencionada nesse grupo, mas o tronco, macro G é o tronco. E pensando nos estudos atuais, assim, na classificação atual, macro G é o tronco, e você tem famílias, dentro desse tronco você tem grupos de famílias, e uma delas é a família G. Inclusive, tem línguas faladas aqui no Pará, no Mato Grosso. Beleza. Bom, esse é o mapa de 1939, produzido pelo Lukotka. Então, eu não vou me ater tanto nele, porque ele tem uma versão mais nova que é e colorida. Então, aqui são o quadro de línguas, que é esse mapa aqui, mas ele ficou muito pequeno. Eu vou ver se eu consigo abrir que acho que fica melhor. Vou só diminuir para vocês terem a visão geral dos grupos linguísticos. É uma pena que a resolução não está tão boa para que a gente leia aqui as divisões, mas se a gente pensar nas áreas linguísticas que a gente vai, nas regiões linguísticas que a gente vai mais estudar, vai ser mais ou menos essa daqui, que vai estar região de Rondônia, divisa com Mato Grosso, Bolívia, o Alto Rio Negro, que vai estar aqui em cima, e o Xingu, que está, eu acho que mais ou menos aqui, o mapa não está tão... Eu vou aumentar aqui para que a gente consiga detalhe de uma determinada área, mas a resolução dele não é tão boa. Então, aqui você tem região de... Por aqui a região de Rondônia. Mato Grosso está aqui, os Pareci. E eu acho que nessa região aqui está a região do Xingu. Depois a gente vai ver mapas mais detalhados sobre essas áreas, mas isso aqui são... dá para visualizar a diversidade linguística registrada já no período colonial. E aqui também mostra também que mesmo no Nordeste você tinha uma certa diversidade linguística também.
eu vou começar na próxima aula já falando disso, que o quadro atual você só vai ter 5 línguas faladas nessa costa leste aqui, nessa costa do Brasil, nessa parte leste do Brasil. Então, e a outra é aqui o Alto Rio Negro, que você tem um multilinguismo na região. Tudo bem com esse mapa? Eu vou mandar esse mapa por e-mail para vocês que vocês vejam ele com mais detalhes. Embora ele tenha algumas informações aqui, não dá para ler tão bem porque ele não tem uma resolução tão boa. Alguém tem algum comentário a fazer sobre esse mapa? Bom, eu vou voltar para a apresentação. Bom, e aqui a gente vai mencionar o processo das línguas gerais. O que é uma língua geral? Esse termo é especificamente utilizado para as línguas de comunicação mútua na América do Sul, principalmente no Brasil. Então, a língua geral aqui é uma língua falada, é uma língua interétnica, ou pode ser também supraétnica, falada no século XVI e XVII, em condições especiais de contato entre colonizadores e povos indígenas. Então, a gente é conhecida duas línguas gerais, a língua geral paulista e a língua geral amazônica. A língua geral paulista a gente não tem tantos documentos, porque em 1759, o Marquês de Pombal fez um decreto proibindo o uso dessa língua na região e autorizando que queimasse todos os documentos produzidos nessa língua. Então, não existe registro sobre essa língua geral paulista. Mas a língua geral amazônica foi diferente, porque ela teve todo um longo processo e a região estava mais propícia, dentro do processo histórico, a que ela continuasse. E essa língua geral, tanto a paulista quanto a amazônica, ela é formada da língua tupinambá, com característica das línguas, com empréstimo da língua portuguesa e de outras línguas. À medida que você vai avançando na região amazônica, você vai tendo aí característica de outras línguas que vão emprestando termos, e porque a língua geral vai sendo imposta a alguns grupos indígenas, e eles vão aprendendo e claro, vai adicionando característica de algumas línguas à língua geral. Professor? Sim. Eu estou com umas dúvidas aqui. Enfim, eu vou falar, mas eu não sei o que é que eu estou falando. Tá, essa língua geral amazônica, assim, eu não sei, ela tem alguma coisa a ver, eu não sei, alguma relação com o Nhengatu, ou eu não sei, porque no texto eu fiquei o tempo todo com essa dúvida, só que eu acho que ele fala isso nos capítulos posteriores, eu não sei se tem alguma coisa a ver. O Nhengatu pode sim ser considerado um produto da língua geral amazônica, que hoje ela é falada
por vários grupos, ou em várias regiões da Amazônia. E por isso que eu aconselho vocês a assistir a palestra da Veranese hoje, porque ela vai falar disso com muito mais propriedade, porque ela estuda especificamente isso, e ela é um membro da comunidade dos grupos de grupo que fala essa língua. Eu não estou certo agora se ela fala em Ngatu, eu não tenho certeza, mas ela faz parte de grupos. Sim, quem ia? Denise. A Denise. Professor, o Nhangatu, ele foi... Eu estava lendo um texto aqui, antes ele era chamado como língua geral, e depois, a partir do final do século XIX, que ele passou a ser conhecido como esse nome, né? Nhangatu, né? Que significa língua boa. Isso. Isso, aí passou... Uhum. Isso, obrigado, Lênin. Professor? Sim, Edivandro. Aí tá, aí aqui nesse quadro você coloca que, tá, ela começa a se constituir, tá, mas aí lendo o texto, né, todo o texto, aí me surgiu outra dúvida, tá, a língua geral essa LGA, ela já existia de alguma forma, não sei, antes do processo de colonização, assim, ou ela realmente passou a se expandir com o contato entre os diferentes índios, portugueses, ali, africanos, inglês, francês, espanhol, assim, ela já existia alguma coisa, ou ela passou a existir depois do que o autor chama lá para o final de língua anêmica, né? Depois que houve essa separação dos índios em diversas aldeias de repartição, né? Onde eles ficaram sem línguas maternas e tudo mais. Depois disso já existia alguma coisa? Eu não sei, eu fiquei com essa dúvida lendo o texto. A base dela é o Tupinambá. Aí a gente tem que voltar a língua geral paulista. O Tupinambá era falado em todas as costas, então, em toda a costa. Então, quando os portugueses, os colonizadores chegaram aqui, eles começaram a aprender uma variante do Tupinambá e começou um tipo de comunicação. O Tupinambá passou a ser como se fosse uma língua franca e isso é modificada, diferente do Tupinambá, começou a ser uma língua diferente do Tupinambá étnico, que era a língua falada pelos Tupinambá entre seus grupos. Passou a ter uma língua, ela funcionar como uma língua franca e incorporar elementos linguísticos de outras línguas, principalmente do português e de outros grupos indígenas. E isso, a gente pode lembrar que quando, no processo de colonização da Amazônia, foram levados missionários colonizadores para a Amazônia que já falava esse Tupinambá da costa brasileira, ou já falava a língua geral paulista. E essa língua... Professor? Sim. Professor, também a língua geral, né, ela foi um veículo da catequese, né? Isso, exatamente, pelos missionários. Uhum. E um veículo de comunicação... E ela foi uma... Oi, Denilson. Cortou um pouco a sua fala. Pode falar. Fala. Não, a sua fala cortou, eu só ia falar isso. Você pode repetir o que você falou? O final da sua fala... Assim, a língua geral, ela é a segunda língua, né? Depois, a primeira são duas línguas, né? A geral paulista e a geral amazônia, né? E essa Amazônia, ela foi mais desenvolvida no Maranhão, Tupi, né? Exatamente. No século... Aí até no século XIX, ela foi veículo da catequese da social política, né? Pelos portugueses, o uso dela. E o Nhangatu não é uma língua indígena, ela é uma mistura de
de povos, né? Isso, De exatamente. outros povos. Então, aí agora a gente pode falar de duas coisas. Falar de PID e de crioula. Eu não vou trazer essa questão, mas a gente tem que começar a falar. Quando línguas entram em contato e você produz um subproduto dessas línguas, que você usa vocabulário de uma, gramática de outra, e que essas línguas não têm falantes nativos, ela funciona só com um tipo de comunicação, então elas são chamadas de pidgin. E um PID pode gerar uma língua crioula, que a língua crioula é essa mistura, mas com o passar do tempo, pessoas falam ela e os filhos começam a adquirir essa língua, e eles tornam isso como uma língua nativa. Só que é uma língua mista, com diferentes características. Vocabulário de uma língua, sintaxe de outra. E aí, mas as crianças começam a colocar essas línguas começa a ter essa língua como uma língua nativa, ela passa a ser uma língua crioula. Mas a língua geral amazônica ela é mais complexa, ela não dá para dizer que ela é uma língua crioula, por exemplo, porque o que o Bessa Freire menciona lá mais à frente, ele começa a dizer, se for olhar por esse lado, a gente diria que, ele cita outro autor, que seria uma anticrioula. Por quê? Porque ela está usando ela não adotou o vocabulário da língua dominante, que seria o português. Ela usou da língua dominada, que seria o tupinambá. E, além disso, você tem um grau extra de complexidade que é influência de outras línguas, como o Bania, Tarumã. E então você tem esse grau de complexidade para definir a língua geral. Você não dá para definir como um PID, ela não passou por um estágio de PID, e nem ela tem um estágio de crioula, de língua crioula. Mas nesse processo histórico de desenvolvimento da língua geral amazônica, o que surge? O Iengatu. E o Iengatu, que é o Iengatu? É uma língua interétnica mas que agora já tem falante nativo dela. Então, à medida que você tem falante nativo que passa a falar essa língua, você tem uma língua, porque para constituir uma língua, você precisa que falantes nativos adquiram essa língua num período de aquisição. Qual é o período de aquisição para adquirir uma língua? Desde o nascimento até por volta dos 6 anos, que você tem um período de aquisição que você vai adquirir essa língua naturalmente. Então, o Iengatu é isso. O Iengatu agora é uma língua, só que ela não é uma língua proveniente de um grupo étnico específico. Ela é uma língua formada por vários grupos étnicos. Então, ela tem essa complicação porque a gente não consegue definir ela como crioula, nem pidgin. Acho que alguém teve dúvida sobre o pidgin. Tá, a Cássia perguntou sobre pidgin. Pidgin, que é um termo em inglês para essas línguas, que na verdade não é considerado uma língua ainda. Um pidgin não é considerado uma língua ainda. É um veículo de comunicação com algumas características de diferentes línguas. E também
antes, na outra parte, eu mencionei sobre língua franca. Língua franca é quando uma língua é definida como a língua de comunicação. No Brasil, eu mencionei o Macurape em determinada época em Rondônia, e você tem o tucano, foi uma língua franca na região do Alto Rio Negro, e agora o que parece que a língua franca, além do português naquela região, dentro daquele contexto, é o Nhengatu, porque muitos povos indígenas, além de falar a língua nativa dele, eles falam o Nhengatu. Bom, aqui a citação do... Sim, pois não? Cássia, Oi, quando Cássio, se pode diz falar. que uma palavra tem origem indígena, ouvindo? Sim, você perguntou como se diz que uma palavra tem origem indígena, e aí cortou. Quando se diz que uma origem indígena, sim, isso também pode ser atribuído ao Nhangatu? É origem indígena. Que origem é essa? A Nhangatu, por exemplo, Isso é... Gurupá. Dizem que Gurupá tem um nome indígena. Então, você dizer isso, você não diz muita coisa. Tem origem indígena quando você tem diversas línguas sendo faladas, diversas línguas que entraram em contato, e diversas línguas de grupos similares que pode ter vindo de uma variedade do Tupinambá, ou pode ter vindo de outra língua tupi-guarani. Mas se a gente pensar as palavras de origem indígena do português, geralmente elas vieram ou diretamente do Tupinambá, ou passou por um processo que veio do Nhengatu, ou seja, da língua geral, e aí precisa definir de qual, se veio do Tupinambá étnico, ou se veio da língua geral em Nhengatu, mas sabendo que essas línguas têm uma base, um substrato do Tupinambá. Então, por isso, quando você vai tentar reconstruir esses termos, é complicado você dizer, e esses termos foram aportuguesados, com a pronúncia portuguesa, então você perdeu algumas características. Então, eu sempre vejo as pessoas tentando definir de qual língua veio esse termo. A primeira chute que as pessoas dão é o Tupinambá, né? Principalmente os termos de toponímia, a toponímia que o português brasileiro emprestou todos na sua maioria do Tupinambá ou das línguas gerais, só que nem sempre foi do Tupinambá étnico. Tudo bem? Alguém tem mais alguma coisa a complementar? Bom, aqui tem a citação do Freire. Ó, a denominada língua geral amazônica começa a se constituir historicamente quando os primeiros colonos portugueses que chegaram ao Pará em 1616 defrontaram-se entre as centenas de línguas indígenas da Amazônia com o Tupinambá, falado na costa do Salgado até a boca do rio Tocantins. Bom, aqui tem outra citação. De um lado, os recém-chegados, colonos, missionários e índios, bilíngues em sua maioria, que antes mesmo de virem para o Pará já falavam uma língua de base tupi.
De outro, o primeiro povo com quem se defrontaram, o Tupinambá. Era também de origem tupi. A língua tupinambá acabou, portanto, exercendo a função inicial de língua de comunicação entre os portugueses e os diferentes povos tupis da região, tornando-se ainda, paulatinamente, a língua materna dos mestiços, filhos de pais europeus e mães indígenas. Então, a questão diferente da língua geral aqui na Amazônia é que muitos colonos europeus foram trazidos para cá para colocar em contato com os falantes que falavam já a língua geral amazônica. E o que aconteceu quando eles colocaram alguns falantes de português com esse povo? Ao invés dos povos falantes de língua geral aprender o português que se tentava impor, aqueles falantes de português aprenderam a língua geral. Então, teve um efeito contrário do que se queria. Então, você tem aí uma diferença de imposição da língua portuguesa na região sudeste e em toda a costa. O português venceu porque foi colocado um decreto proibindo o uso da língua geral em São Paulo. Até esse decreto, o português era uma língua de comércio, só se aprendia, só se falava na escola. Então, mesmo os colonos só falavam português na escola, eles falavam a língua geral paulista. E a partir desse decreto foi proibido o uso da língua geral paulista. Então, lá foi por um decreto e não se acha documento sobre a língua geral. E esse processo se deu diferente na Amazônia, porque existia uma maior resistência do que na região sudeste. E aí os colonizadores perceberam também que era uma briga invencível. Então, eles começaram a aceitar o uso da língua bem mais do que na região da costa. Bom, e o Bessa Freire coloca como aqui ele faz um quadro sobre o recrutamento da força de trabalho, mas que tem a ver com com a aquisição, com o uso da língua, porque havia 3 maneiras deles recrutarem a força de trabalho. E aí, quando você está falando de força de trabalho, você está falando de pessoas, você está falando também de línguas. Então, havia 3 maneiras, que eram os descimentos, que eles iam lá nas aldeias e tentavam convencer os indígenas a descerem às suas terras, e aí eles recebiam um título de índios livres. Mas eles eram obrigados a trabalhar por um salário, imagina assim, e eles eram estocados numa aldeia chamada aldeia de repartição, que povos de diferentes aldeias, de grupos diferentes, eram colocados nessa aldeia de repartição e eles recebiam um título de índios livres. E havia os resgates, que eram aqueles que não aceitavam o chamado descimento. Então, nesse processo de resgate, eles eram decididos se eles eram livres ou se ia para ser cativos, escravizados.
E as guerras justas eram operações militares que eles invadiam as aldeias e sequestravam, digamos assim, os povos indígenas, e nesse caso eles automaticamente eram considerados escravos. No caso do resgate, também tinha operações militares, mas os militares faziam a segurança, e aí eles poderiam ser livres ou escravos. Eu acho que provavelmente acho que dependeria das resistências dessas pessoas. E aí, tanto os índios considerados, entre aspas, livres, nas aldeias de repartição, quanto no mercado de escravos, era dividido para a força de trabalho nessas três contextos, para os colonos, para os missionários ou para a coroa portuguesa. Era um contexto histórico bem complexo, e por isso que eu indico a vocês a assistir a palestra do professor Bessa Freire, que ele dá mais explicações sobre esses processos com mais propriedade. Alguém tem algum comentário? Se tem algum historiador, alguém que estuda essas questões, quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Bom, aqui é um quadro também, só que esse quadro eu não passei na leitura de vocês, mas eu trouxe aqui só para mostrar, ele está na página 183, que é demonstrando essa questão da língua. Que os indígenas na aldeia de origem, usuário de língua 1, que é a língua nativa, era rotulado de selvagem. Então, aí à medida que eles transitavam por vilas e povoados, e eles adquiriam a língua geral, tornando-se bilíngues, eles eram rotulados de índio manso, nesse processo histórico. E na permanência em vilas e povoados, eles se tornavam alguns se tornaram monolíngues na língua geral. É o termo, e era utilizado o termo tapuio. E quando eles passavam a transitar por cidades e se tornavam bilíngues, e aí esses índios tapuios, eles já falavam a língua, era monolíngue na língua geral, e adquiria a língua portuguesa. E aí eles eram rotulados como civilizados. Os rótulos dentro desse processo de colonização. E então tem um outro estágio, que era a permanência em cidades, que aí se tornou originário aos caboclos, amazonense ou paraense, e monolíngue em língua portuguesa. Mas aí você imagina que nesse estágio aqui, eles são monolíngues em língua portuguesa, mas eles traziam aí como característica dentro da característica linguística, provavelmente traços da língua geral.
que isso aqui não é o Nhangatu. O Nhangatu é outra coisa. O Nhangatu se torna, então, se a gente fala de Nhangatu, se torna, então, uma língua nativa. Uma língua porque ela agora tem falantes nativos, tem toda uma geração de falantes que falam essa língua, passou de pai para filhos e próximas gerações, então você tem a transmissão da língua de modo nativo. Então, ela se torna uma língua nativa. Só que se você for buscar a origem dessa língua, você não vai encontrar um grupo étnico específico. Deu para entender? Bom, aqui é o resumo daquela situação sobre a referência identitária. Então, situação linguística, monolinguismo. L1 eram os índios tribais, que ele chama aqui de selvagem, ou índio brabo. Em situação de bilinguismo, uma língua indígena específica, mais a língua geral, se considerava-se índio manso. Com e eles passavam outro estágio, que era o monolinguismo, só na língua geral. Eram rotulados como tapuio. E então passava-se para o bilinguismo de língua geral, amazônica, e a língua portuguesa. E eles eram rotulados de civilizado. E então passou-se novamente para o monolinguismo, só em língua portuguesa, e esse rótulo aqui de caboclo, paraense ou amazonense. E era só isso para a aula de hoje. Alguém tem alguma questão? Bom, pessoal, alguém tem algum comentário a fazer? A gente... Professor, Sim, pois não? observando esse quadro aí, esse monolinguismo, Desculpa, Cássia, eu não consegui ouvir toda a sua pergunta. da língua indígena, todo esse processo, eu não nem concluí, professor. Deixa eu me situar. Esse quadro aí, ele mostra um processo de modificação, é isso das línguas, inclusive de empréstimo linguístico, é Isso até a colonização. Esse processo se dá dentro do período colonial. Isso provavelmente leva bastante anos, mas ele está mostrando aqui em relação à língua geral, a transformação, a formação e a transformação da língua geral até o final dessa fase. Mas aqui, nesse quadro, não está mostrando todo o processo, porque você tem outras derivações. Por exemplo, você tem a língua geral, que se tornou aí o Nhangatu, à medida que foi se formando uma comunidade de fala. Digamos assim, que hoje o Nhangatu tem uma comunidade de fala, e nessa comunidade de fala, as pessoas são falantes nativo agora. Então, se você for pegar os falantes de Nhangatu, eles são falantes nativo. Mas aqui o processo que ele quer mostrar é todo um processo complexo que tinha também um fim econômico e social da região, e isso tem efeitos linguísticos, na verdade. Para o que a gente está...
mas vai além do linguístico, mas para a gente que está vendo um tópico de diversidade linguística e desses processos de transformação, a gente foca no linguístico. Tudo bem? Ok, compreendido. Alguém tem mais comentário? O conteúdo da aula acabou e aí era isso. E a gente tem a outra aula segunda-feira. Mas antes de vocês irem, eu gostaria que colocasse a lista de presença, colocasse a presença aqui no chat. Só um minuto, eu vou atender aqui, o meu almoço chegou, eu vou pegar aqui e já volto, mas vocês colocam aí perguntas ou comentários e deixa o presente aí. Tudo bem? E Cássia, a professora Cândida já falou contigo? Sim, meu querido. Sim, já falou, sim. Tô aperreada eu, vou te falar, tô aperreada. Ela te pediu coisas? Ela pede coisas o tempo todo. Cada fala com ela são coisas que ela pede. Gente, a gente não consegue ser feliz. Pois é, eu conversei com ela ontem, eu pensava que ia demorar, mas foi bem rápido, assim, foi uns 17 minutos, e de fato ela ia pedir trabalho, mas aí eu falei da situação da turma, né, que a gente está tendo disciplinas, são 3 professores, e cada professor está pedindo trabalhinhos, né, mas que se juntar são vários trabalhos para janeiro, e que a disciplina ainda vai Isso. continuar em janeiro. Aí ela disse, então deixa. Eu não sei se ela ia pedir trabalho para mim ou se seria para todo mundo da turma, né? E por isso que eu tô te perguntando se ela te pediu alguma coisa. Para mim, ela desistiu, no caso. Bom, pessoal, desculpa. Sim. Sim, ela já me pediu. A sua conversa de 17 minutos, a minha é de 1 hora, mano. Uau! Mas foi bom falar com ela, pelo menos para mim. Tá, o professor voltou, mana, tchau. Ok, gente. Então, muito obrigado. Se alguém tiver alguma questão, dúvida, podem... Ah, tá. Você tem alguma pergunta aqui. Professor, você poderia falar mais sobre esse bilinguismo? Língua indígena, língua geral. Tá. Deixa eu voltar aqui. Então, acho que você, Solange, está falando desse estágio aqui, né? Então, a gente voltar no outro, a gente viu que os indígenas eles eram tirados das suas aldeias, onde eles eram monolíngue, na sua língua indígena. E eles, de algum modo, forçado ou pela força militar, ou eles eram, entre aspas, convencidos a o chamado descimento. E então, eles
começava a viver em locais que eram ou vias ou povoados, ou até mesmo nas aldeias lá de repartição, e eles vinham já com a sua língua nativa, que era uma língua étnica, a língua de seu grupo, e então lá eles aprendiam a língua geral amazônica. Tudo bem? E então, quando eles aprendiam essa língua geral, voltando lá, quando eles estavam nas suas aldeias, que eles só falavam a sua língua indígena, eles eram agrupados como selvagens. E à medida que eles estavam nesse estágio aqui de bilinguismo, que aprendia a língua geral, que era uma língua de comunicação entre os povos que estavam ali e os colonizadores. E aí eles recebiam esse rótulo de índios manso. E aí é um estágio desse processo, não necessariamente que um indivíduo participava de todo esse processo, mas quando ele está pensando em povos. Não necessariamente um estágio para todos, que o indivíduo chegava a todos esses processos aqui. E aí, e o que acontecia aqui? Quando eles estavam nessa região aqui, se a gente olhar para o próximo estágio, muitos iam perder a sua língua nativa. Provavelmente, os filhos dessas pessoas que nasceram nesse contexto aqui, nesse contexto de vilas e povoados, ou nas aldeias de repartição, e o que eles iam fazer? Iam usar só a língua geral. Então, as crianças que iam nascendo ali iam ser monolíngues. Ou até mesmo se ele foi para essa área aqui ainda criança, provavelmente ele não usou mais a língua nativa e ficou monolíngue. Então, ele passa para esse estágio aqui, de permanência de vilas e povoados. Ele se torna monolíngue na língua geral, que era a língua de uso, na verdade, nesse contexto. E a partir desse contexto, se ele se desloca para cidades, ele passa a ter um outro tipo de bilinguismo, que é o bilinguismo com a língua geral amazônica e a língua portuguesa. E aí, esse grupo aqui é rotulado de civilizado. Deu para entender, Solange, ou tem alguma outra questão? Só um comentário, professor. É interessante pensar. Está ouvindo? Só um comentário. Estou. É quem está falando agora? Quem está falando? É a Cássia. Sim, Cássia. Sim. Pode falar. Eu sou da história, né? Eu sou da história, mas eu não tinha lido nada sobre linguística. E é interessante pensar que esse processo de perda linguística aconteceu em pouco tempo, né? Foram poucos séculos, eu vejo assim. A partir da colonização, como se acelerou essas perdas. Exatamente. Obrigada. Obrigado você.
Cássia, também é interessante a gente pensar que essa maior densidade linguística também, assim, no continente americano, que se deu, segundo alguns autores, né, esse próprio autor traz, mas as leituras complementares lá que é para fazer atividade apontam a questão desses intensos movimentos migratórios também, né, e eu acho que complementa o que tu falou, isso. E lá nas leituras obrigatórias a gente vê um pouco de como esses movimentos migratórios aconteceram. São textos bem interessantes, assim, muito, muito bacana para ler. Não sei se tu leu. Olha, vou ser sincera, eu não consegui ler, né? Como eu te falei. Mas só complementando, além de migratório, foi um processo violento e um projeto político também, não? Sim, com certeza, Helene. Eu estou um bocado aperreada, mas desde a primeira aula isso me interessou bastante. É um processo... Certamente. Parece que... É isso que está em foco. Era conveniente acontecer. Quando a gente viu lá nos primeiros materiais, a gente viu que essa mudança linguística existe situação de contato, existe várias outras situações, contato às vezes pacífico, às vezes não, mas quando a gente olha para esse período colonial, esse processo é extremamente intenso, violento e injusto, porque você tem os colonizadores com um arsenal, com todo um arsenal, e consegue impor todo esse processo sobre esses povos. E aí, nisso, você imagina quantas línguas se perderam aí, povos dizimados, ou porque uma língua se perde por vários motivos, mas principal é quando você dizima os falantes dessa língua, ou quando você tem esse tipo de contato violento que a gente está vendo aqui, né? Que esse quadro mostra para a gente que é um processo muito violento de perda linguística. Pois é, professor. Assim, lá no final desse capítulo aí, que o senhor embasou essa discussão, nessa segunda parte da aula, o autor ele chama de língua anêmica, né? Eu achei interessante esse conceito que ele traz para falar dessa separação aí dos índios naquelas diversas aldeias de repartição, né, que acabou misturando esses diferentes línguas, que deixou muitos índios sem suas línguas maternas, e aí nesse processo eles vão perdendo essa língua deles, né, por causa que eles eram proibidos de falar, e veio essa questão da língua geral, aí depois o português, com o passar do tempo assumiu, e essas línguas foram se perdendo. Eu acho interessante esse conceito que ele traz. Exatamente. Eu confesso que essa literatura, do ponto de vista histórico, da história, eu não tinha explorado tanto antes. Eu tinha explorado mais a questão puramente linguística, mas às vezes as questões puramente linguísticas a gente não consegue explicar e você tem que ir para a explicação histórica, né? Certamente, professor, porque explicar essa colonização pela colonização não vai dar em nada, como diz uma chegada minha, né? Mas aí você vê quais os processos e o que foi necessário fazer, inclusive dizimar etnias, acabar com línguas, lógico, né? Matando os indígenas, e eu com ele tudo que lhe pertencia, inclusive
a língua, né? Então, Exatamente. eu penso que todo um processo e todas essas disciplinas, elas precisam conversar, né? Elas para explicar esse processo, inclusive. Eu acho muito interessante, achei muito interessante essa questão da linguística, porque como professora de história já me perguntaram sobre o Nhangatu, sobre o porquê língua geral e tudo mais. Muito bom. Exatamente, você não tem o que você vê é que você não tem uma explicação simples para isso, né? Você não tem que dizer assim, o Nhangatu originou da língua geral. O que é a língua geral? Mas como assim originou? Então você não tem uma explicação muito simples para dar Sim, sobre isso, né? Porque tem um verdade. grau de complexidade nisso aí que às vezes é melhor não explicar do que dar explicações simples. Não sei. Isso é o que eu vejo. Certamente. Certamente. Vagas, né? Rasas. Isso, exatamente. Então, acho que é isso. Alguém tem alguma mais questão, comentário? Pessoal, eu queria falar um pouquinho, talvez seja uma pergunta, ou sei lá, uma indagação. O segundo, um linguística, Ari, parece, Rodrigues, uma coisa assim. Arion Rodrigues. Isso. Ele fala que o Tupi-Guarani é uma família linguística, não um idioma. Que deveria ser, né, professor? Exatamente, porque quando a gente fala Tupi-Guarani, é uma família que a gente vê lá que tem mais de 20 línguas dentro dessa família. Uhum. E existe, sim, uma língua Tupi-Guarani que é chamada de Guarani. Você tem algumas línguas chamadas de Guarani, que tem o Guarani Paraguai, o Guarani Mbiá, o Guarani Kaiowá, e que elas são mutuamente entendidas entre si, que talvez não seja considerada como como língua diferente. Talvez politicamente entre eles queiram que se considere língua diferente, aí já vai uma questão além da linguística, mas uma coisa que não que é chamado Tupi-Guarani como uma língua. Se a gente pensar no Tupi-Guarani, o Tupi-Guarani é uma família, e essa informação é difundida no senso comum de que existe um falante de Tupi-Guarani, né? Existe um conjunto de línguas que faz parte dessa família. Uhum. Sim, obrigada, professor. Bom, gente, acho que a gente pode encerrar aqui hoje. A conversa foi boa mesmo depois da aula. Foi bem bacana. Obrigado e bom final de semana para vocês e até segunda. Também para o senhor, bom final de semana, professor. Bom almoço para todos e todas. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Até segunda. Até a tarde, né, professor? Tem a palestra da Veranese. Aí vocês vão ver melhor essa discussão lá. Certo. Valeu. Valeu.